Aleluia. Sejam bem-vindos, Amanda, Léo Parente. Glória a Deus. A todos que estão aí, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão adentrando, nós vamos começando com uma oração. E você vai me dizendo se está ouvindo bem, se o áudio está bom aí, onde você está, para que a gente possa estar colocando da melhor forma possível. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus nessa noite. Amém? Pai, nessa noite nós estamos em Tua presença. Nós viemos, ó Pai, primeiramente agradecer ao Senhor pelo mês de agosto que terminou, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor nos ajudou. E Pai, nós também viemos apresentar o mês de setembro. Hoje nós estamos no primeiro dia desse mês, Pai, que o Senhor vem estar guardando a cada um de nós, protegendo. Meu Pai, você pode estar derramando sobre nós as Tuas bênçãos, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, vem estar sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar nos guardando, nos protegendo, debaixo das Suas asas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso tempo é meio corrido, apenas 1 hora, então nós vamos já começar aqui com a palavra. E compartilha com os irmãos. Você que está aí, convida alguém para estar conosco. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo número 10. Você que está aí com sua Bíblia, Bispo Fernanda, boa noite. Seja bem-vindo também, amada. Marcos 10, do verso 46 em diante, vai contar a história muito conhecida da igreja, muito conhecida de todos, a história do cego Bartimeu. E Deus tem falado comigo algo extraordinário sobre essa palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos ler. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu para que o chamassem. E assim foram chamar ao cego: ânimo, ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa de lado, e de um só salto saltou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabi, mestre, que eu volte a enxergar. E contudo ordenou-lhe: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. É sobre esse Deus que eu quero falar. É sobre esse Deus que ainda faz milagres que eu quero falar nessa noite. Amém? Glória a Deus. A Bíblia conta a história de alguns cegos que foram curados. E o interessante é que cada tipo de cura Deus trata de uma forma diferente aquele que estava sendo curado. Jesus trata de forma diferente aquele que precisava de uma cura. E Jesus, ele começa fazendo uma das curas de um cego. É um cego de nascença, que estava fora da cidade, nos portões da cidade.
E esse cego de nascença, os seus discípulos perguntam para ele, isso em João, Evangelho de João, eles perguntam para ele: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus imediatamente ele fala: não, ninguém pecou. Ele está assim para que a glória de Deus seja manifeste e para que vejam o Filho do Homem. E nesse momento ele abre, pega, faz um lodo no chão com sua saliva e passa nos olhos daquele homem e manda se lavar no tanque de Betesda, que significa enviar. Outra situação que acontece é que quando Cristo ele quer curar alguém, ele vai usar a forma que ele quer. Cristo, quando ele quer manifestar a sua glória, ele não vai se enquadrar no meu perfil de pensamento, numa forma que eu imagino ser correta, numa forma que eu imagino ser certa, mas não, ele vai olhar e vai falar assim: com esse tipo de pessoa eu vou trabalhar dessa forma. A maior prova disso é que um cego em Marcos, capítulo 22, verso 28, de o cego de Betsaida, o cego de Betsaida, chegam nele trazendo um cego e ele faz ali a sua ação de milagre, coloca as mãos sobre os olhos daquele cego, e quando ele tira as mãos pergunta: você vê? E aquele cego diz assim: eu estou enxergando homens, mas como árvores que caminham. O endireitar da visão é uma necessidade nossa, porque se nós enxergarmos ruins, enxergarmos mal, o nosso corpo será mal. Jesus fala que se os olhos do homem forem bons, a sua vida é boa, a sua alma é boa e o seu corpo é luz. Mas se os olhos do homem forem uns olhos ruins, uns olhos de treva, quão espessa trevas serão. Por isso o consertar, o alinhar a visão. Por isso a necessidade de que todos tenham uma visão de reino. O interessante é que quando Jesus coloca a mão sobre ele novamente e fala assim: agora que você está vendo, eu estou vendo, agora eu estou vendo homens perfeitamente. Nós precisamos enxergar pessoas não como objetos, mas como humanos. Porque enquanto eu estiver como aquele cego, enxergando pessoas como objeto, como uma árvore, como um carro, como um sifão, nós estaremos distorcendo a realidade de Deus. Nós estaremos distorcendo a criação de Deus. E Jesus agora, ele se encontra com um cego Bartimeu. E eu quero pontuar algo a respeito desse cego. No verso 46, ele começa dizendo que um cego estava à beira do caminho. Ele estava às margens da estrada. Por quantas vezes, por quanto tempo, nós perdemos nossa visão. E ao perder essa visão, nós nos colocamos à margem. Nós nos colocamos à margem de um pensamento, à margem da sociedade. Eu quero dar um exemplo a respeito de margem e que você possa desfrutar desse pensamento. Quando Deus chega a Gideão, lá no livro de Reis, ele chega em Gideão e fala: Gideão, homem valoroso, homem muito amado, assim diz o Senhor para ti, você é amado, você é valoroso. Mas a visão de Gideão, a visão dele era tão distorcida a respeito de si, a respeito dele mesmo, da sua realidade, daquilo que estava vivendo. Ele se colocou à margem porque ele se via pequeno. A palavra fala que Gideão fala assim: é comigo? Tem certeza que é comigo? Eu sou, observa a visão de Gideão a respeito dele mesmo. Eu sou o menor da minha casa,
a minha família é a menor da família, a minha tribo é a menor das tribos, tu tens certeza que é comigo? Às vezes o que nós precisamos é de mudar a visão. Mudar a visão e sair da margem. Batalhas existirão, dificuldades existirão, mas também existe um Deus capaz de nos tirar a cegueira que nós estamos tendo, primeiro a respeito de nós, segundo a respeito do reino. Porque nós não viemos aqui para servir uma religião. Cristo não criou uma religião. Cristo veio manifestar o reino e deixou para a igreja a função de manifestar esse reino. Quando no livro de Atos, capítulo 10 vai falar a respeito da visão de um centurião crente. Olha o tema desse capítulo. A visão de um centurião crente. O centurião, ele era soldado de Roma. Na verdade, naquela época, é considerado como um ímpio, um incircunciso. Mas era um homem que orava a Deus, era um homem que ofertava, era um homem que dava esmola, era um homem que tinha uma intimidade com Deus. E Deus se revela àquele homem. E ele fala a seguinte fala para aquele homem. O anjo desce adiante dele e fala assim: homem muito amado, e chama ele pelo nome. Qual é o nome dele? Deixa eu pegar bem aqui o nome dele para nós. E chamou ele pelo nome e disse: Cornélio. Chamou ele pelo nome, chamou ele de Cornélio. E fala: o Senhor ouviu as tuas orações, o Senhor ouviu as tuas orações, e as tuas ofertas subiram como oferta aprazível ao altar de Deus. E disse: manda homens, ou você mesmo, para ir a um lugar chamado, e chamar a Pedro, a Simão, porque eu tenho falado com ele. E naquele mesmo dia, no que o anjo saiu, desapareceu da presença dele. Meu Deus! Imediatamente Cornélio chama 2 soldados de bom coração, está escrito lá. 2 soldados de bom coração. Ele chama eles e fala assim: olha, vai à cidade, na beira do mar, na casa de um curtidor de couro, e vai chamar a Simão, conhecido pelo segundo nome de Pedro. Apenas uma visão. Agora observa a dificuldade que Deus tem, que Cristo teve para quebrar uma religiosidade, para quebrar ali uma barreira na vida de Pedro. Em seguida fala que no dia seguinte, Pedro estava preparando a comida e de repente é tomado por um êxtase. Ele é arrebatado em espírito e ele olha e vê descer do céu um lençol muito grande com vários animais impuros para a religião judaica. E o próprio Deus o manda: mata e come. Ele: não, Senhor, de modo algum. Na minha boca vai entrar coisa impura. E ele repete a visão por 3 vezes. Na terceira vez, Jesus fala para ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Entenda algo. É mais difícil, é mais complicado nós quebrarmos uma cegueira religiosa do que uma cegueira mundana. Porque a religiosidade tem prendido mais pessoas do que o mundo, colocando barreiras para que o evangelho seja pregado a todas as criaturas, a todas as pessoas. Meu Deus! E no versículo 2, a palavra fala aqui no versículo 47: chegou a notícia aos ouvidos de Bartimeu. Bartimeu,
Agora ele começa a entender que quem estava passando por ali não era uma pessoa qualquer, não era apenas carros e carroças de exércitos de generais. Quem estava passando por ali não era apenas uma tropa de comerciantes. Quem estava passando por ali era o Messias. O interessante é que na sua caminhada, onde Cristo caminhava, poucas pessoas o reconheciam como Cristo, Jesus, filho de Davi. Quando ele se referia a um filho de Davi, ele estava dizendo: eu sei quem você é, eu conheço a sua origem e conheço a profecia ao teu respeito. Eu sei que você é o Messias. Toda vez que alguém gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele estava dizendo: eu sei quem você é, eu sei que você, o Senhor, é aquele que Israel esperava. O Senhor é o Messias, o profeta, o está acima dos profetas. O Senhor o que é, o que era e o que há de vir é o Senhor. E quando ele começa a gritar, no versículo 48, a religião, a religiosidade, as adversidades, o inimigo, ele tenta calar a boca daquele que pede socorro. Porque muitas vezes nós queremos impedir, nós estamos impedindo como igreja. Observe que quem andava com Cristo eram pessoas que tinham sido curadas, eram os discípulos, quem estava naquela multidão. Pessoas que tinham visto Cristo curar cegos, mas quando alguém clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas tentavam abafar. Não faça barulho, não incomode, não atrapalhe, ele está só passando, deixa ele passar. Ele não vai ouvir o teu clamor, ele não vai ouvir o teu pedido de socorro, ele não vai ouvir. Mas quanto mais eles falavam: não fala, mais alto Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, tem compaixão de mim. As pessoas vão tentar calar, as pessoas vão tentar minimizar a sua voz, mas só quem pede socorro sabe o que está passando. Somente quem pede socorro sabe o que está passando. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca as vestes de Cristo, ela enfrenta o seu medo, ela enfrenta o repúdio, ela enfrenta uma multidão e vai por baixo cavando o caminho, criando o caminho. Ela toca nas vestes de Cristo e ela é curada. Quando esse cego ele começa a gritar, ele começa a declarar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Acredite, o próprio Cristo fala isso: batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Observa que não é só bater e dar-se-vos-á, não é só pedir e dar-se-vos-á. Existe a necessidade de uma persistência. Porque quem sabe o que quer, quem sabe o Cristo que serve, quem sabe de quem é filho, ele sabe que tem direito, ele sabe que tem herança, e sabe que ele é capaz de tirar você, de me tirar da onde nós estamos. Meu Deus, que nessa noite você possa entender isso. Não permita que nada à sua volta pare você, paralise você. O interessante é que quando Jesus para, eu quero abrir aqui um parêntese, eu quero abrir aqui uma observação. Nós estamos por muitas vezes na nossa caminhada seguindo a Cristo. Fazendo o que? Eu estou fazendo os passos de Cristo, estou seguindo os passos de Cristo. Mas chegou um tempo e Jesus viu tanto isso que precisava de um tempo, desse tempo, de que nós parássemos.
Porque não tem um milagre que Cristo tenha feito que não tenha sido parado. Não é o caminhar de Jesus que nós temos que imitar, não. Nós temos que imitar a ação de Cristo quando ele parava. Porque toda vez que Cristo parava, meu Deus, ele realizava algum tipo de milagre. Toda vez que Cristo parava, toda vez que Cristo se manifestava, toda vez que Cristo parava, ele perdoava prostitutas, tirava demônios de pessoas, curava enfermos, ele tirava a cegueira das pessoas físicas e espirituais. Por que dentre tantos milagres de Cristo eu quis falar a respeito deste milagre? Porque agora vem a parte extraordinária do processo. Jesus para, ele parou. Jesus parou. Atente para as paradas de Cristo. Ele para curar, ele para libertar, ele para transformar, ele para perdoar, ele para e de uma vez por todas, a sua última parada fez com que eu e você fôssemos libertos. Na sua última parada fez com que eu e você fôssemos perdoados. Na sua última parada fez com que eu e você tivéssemos vida em abundância. Daniela, seja bem-vinda, nossa amiga. E foi nessa caminhada, nessa parada, quando ele não apenas estende as mãos, mas quando ele abre os braços, ele parou de uma vez por todas pela minha vida e pela sua vida. E ele começa agora, através de mim, de você, manifestar o reino de Deus. Através de uma parada. Ele chega e ele para. E disse, chame-o, traga ele para mim. Observa que existe algo extraordinário nisso aqui. Jesus sabia que ele era cego, sabia a dificuldade do trajeto, Jesus sabia que o próprio Cristo poderia ter ido nele, mas ele para e espera que ele venha ao seu encontro. Manda o recado, vai lá buscar ele, traga ele para mim. Às vezes nós estamos tão acostumados em ficar às margens do caminho, que não temos a coragem, que não temos a nobreza, que não temos o discernimento que eu tenho que me levantar, ir aos pés de Cristo, chegar aonde Cristo está, para receber o milagre que eu preciso, para receber a cura que eu preciso, para receber a unção que eu preciso, para receber aquilo que é de minha necessidade. Nós queremos que Cristo venha, mas por muitas vezes nós não temos coragem de abandonar nossa capa, de abandonar os nossos pertences, a nossa dignidade, abandonar o nosso eu, abandonar nossa fama para ir aos pés de Cristo. Naquele momento, chegaram até aquele cego e falaram algo extraordinário. Ânimo! Se anime! O Senhor ouviu a tua oração. Aleluia! Levanta-te depressa, Ele quer te ver. Imagine se alguém chega até você, um anjo chega até você e fala assim: anima-te, o Senhor ouviu a tua oração e hoje Ele vai respondê-la. Ele faz isso todos os dias. Todos os dias o Senhor ouve a tua oração. Todos os dias o Senhor ouve o teu clamor. Todos os dias Ele ouve você. Sim, Ele ouve você, dizendo que não aguenta mais.
dizendo que não consegue mais viver da forma que você está. Por muitas vezes, uma vida em que nós maquiamos como no Instagram, colocamos aqueles filtros para tirar, para esconder as tristezas que nós temos dentro de nós, para esconder a dor que está dentro de nós. Quem sabe nós estamos muitas vezes como uma árvore cortada e seca, que não tem aparência visível, e nós colocamos um filtro na frente e a sociedade, os outros enxergam como: nossa, que pessoa extraordinária. Que eu queria ter uma vida dessa. Uma vida de uma pessoa extraordinária, postando seus cards, postando seus stories, esbanjando uma felicidade onde dentro a tristeza corrói a sua alma. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. No livro de Jó tem uma palavra extraordinária, onde ele diz que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ao cheiro das águas ela brotará, dará ramos e frutos na sua estação própria. Nós temos que entender, como a Daniela colocou aí, nossa irmã amada, dizendo: menos filtros, mais de Cristo. É exatamente isso. A palavra diz que Cristo é a água, e esse ribeiro, a Bispo Fernanda pregou há uns 2 dias atrás, há 2 semanas atrás, a respeito do ribeiro, a água que desce do trono de Deus e corre, e por onde esse rio passar, nascerá plantas, frutas, e dará seu fruto na sua estação correta, onde as folhas servirão de cura, de remédio, e até no Mar Morto, quando ele chegar, dará peixe. Meu Deus, que extraordinário! Essa água é essa água que quer passar em lugares escuros na minha vida e na sua vida. Essas águas. E Jesus, ele olha para aquele cego, e jogando a capa de lado, e de um salto colocou-se em pé. Às vezes é necessário nós tomarmos uma posição para nos levantar, tomarmos uma posição para que Deus fale comigo e com você. Às vezes é necessário que nós nos coloquemos de pé. Às vezes é necessário que nós tomamos aquele impulso, aquela força de imediata, dizendo: eu vou me levantar. No livro de Daniel, se não me falha a memória, capítulo 10 ou capítulo 7, ele fala que o anjo do Senhor, depois de ter passado dias de jejum, o anjo do Senhor entra e desce até ele, depois de 21 dias de jejum. O anjo chega nele e fala assim: homem muito amado, Deus é contigo. Põe-te de pé e falarei contigo. E ele fala: meu Senhor, como posso eu me colocar de pé se não tenho mais forças? Meu Deus. E aquele homem, a palavra fala que Deus, o anjo tocando nele, ele fala assim: agora eis que eu toco em ti e renovo as tuas forças. E imediatamente Daniel se coloca de pé. Deus, ele quer falar com você, mas é necessário que nós nos levantemos. Porque quem está de pé, ele está atento ao que está acontecendo. Quem está de pé, ele está disposto a tomar uma atitude. Quem está de pé, ele está disposto a guerrear a guerra necessária para a sua vida, a lutar as batalhas e vencê-las. Jesus para, e na sua parada,
na sua colocação, no seu posto, ele para e fica, esperando que aquele homem tomasse uma atitude. E ele toma a atitude correta e diz que de um salto se coloca de pé e foi ao encontro de Cristo. Quando nós nos levantamos e caminhamos ao encontro de Cristo, e caminhamos ao seu encontro, você pode ter certeza que Jesus nunca, na sua história contada na palavra de Deus, ele dispersou alguém embora da forma que chegou, a não ser que esteja agarrado em coisas materiais. Naquele momento, Jesus faz uma pergunta extraordinária, que ele faz a pergunta para mim, para você até o dia de hoje: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus pergunta isso várias vezes na palavra. O que queres que eu te faça? Ele sabe que o cego quer ver, não sabe? Com certeza. Ele sabe também que o aleijado quer andar, que o leproso quer ser limpo, quer ser purificado. Ele sabe que um possesso quer ser liberto. Ele sabe, porque Cristo, ele é onipresente, onisciente, ele sabe todas as coisas, mas ele espera uma posição, não apenas de se levantar, mas de se pronunciar diante dele. Tudo que o Senhor quer é ter um diálogo conosco. Ele quer ouvir. Ele não quer apenas curar você, ele quer ouvir o seu testemunho, ele quer ouvir a sua história, ele quer ouvir o que você precisa. Mesmo sabendo, ele é um Deus relacional, ele veio para se relacionar. A prova disso foi com a mulher do fluxo de sangue. Ela não pediu para ser curada, ela teve atitude e tocou. Jesus não disse: seja curada, a tua fé te salvou. Não, mas ele para ouvi-la. Ele quer ouvir a sua história. Ele quer ouvir o que motivou a sua fé, o que motivou você a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele quer é ouvir de você. O que queres que eu te faça, meu filho? O que é a pergunta que um pai faz para um filho? Meu filho, o que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo. Se você estiver apto a ter, ele dará. Se não, ele fala: meu filho, guarda um pouquinho. Quando você crescer, papai promete que te dá. Você não consegue pilotar uma moto, é criança. Mas quando você crescer, papai vai dar para você. E é isso que Cristo quer. Ele quer se manifestar a mim e a você. Ele quer olhar para nós e dizer: o que você quer, meu filho? Por isso ele fala: todo aquele que pede, recebe. E todo que bate, abrir-se-vos se abrirá. Nós estamos em um tempo em que nós falamos tanto em portas abertas. Deus abre as portas, abre as portas. Deus não abre as portas. Eu quero dizer algo para você nessa noite: Deus não abre as portas, não. Deus abre a porta. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta. Não. Ele abre apenas uma porta. Pior do que você ter uma porta aberta é você ter dezenas de portas abertas e não saber qual foi que Deus abriu. Qual foi a que Cristo abriu? Qual é realmente a porta que é para ser a sua porta? Meu Deus. E ele fala: que queres que eu te faça? E o cego rogou-lhe: Rabone, mestre, que eu volte
a enxergar. Por que que no dia de hoje eu quis trazer essa passagem exatamente desse cego? Porque esse cego um dia enxergou. Esse cego, ele pede não para que seja, para que veja, mas ele pede para que volte a ver. Quantas vezes na nossa caminhada as circunstâncias têm matado a nossa fé para que nós não consigamos enxergar o que está além dos nossos olhos? Estamos sendo cegos. Estamos ficando cegos dentro de uma religião, dentro de uma religiosidade, dentro de parâmetros humanos, e não conseguimos enxergar um Deus ressurreto, um Pai ressurreto, aquele que traz que ele fala assim: vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quem dirá meu Pai do céu que é bom, não dará a vocês cada um o que quer no seu coração? Será que ele, sendo bom, não dará coisas boas a vocês? Mas nós estamos presos em promessas de campanhas para obter algo que já é nosso. Ah, a campanha Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Não, Ele não vai te abençoar. Efésios 1 diz que Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você está lutando por aquilo que já é seu. E aquele cego queria voltar a ver. Quando nós falamos a respeito desse cego, eu quero abrir aqui, voltar para o cego de Marcos 22, 28. O cego de Betsaida. Tem algo extraordinário a respeito desse cego e da vida do cego de Betsaida. Jesus cura esse cego. E o cego de Betsaida também é curado. Deus regula os parafusos, coloca ali para que ele comece a enxergar a gente como gente, não como objeto, para que ele comece a ter uma visão limpa de quem é filho, porque como filho nós temos que enxergar os outros como filho também, como projeto do mesmo reino, participantes do mesmo reino, cooperadores do mesmo reino, filhos do mesmo Pai, não como criaturas, mas como filhos, porque a árvore é criatura, foi criação de Deus. Mas agora ele regula a vista do cara, parafuso para cá, parafuso para lá, regulou, enxergando como gente. Agora você enxerga como pessoa. E Jesus dá uma direção extraordinária para o cego de Marcos 22, 28, o cego de Betsaida. Ele fala: vai, mas não entre na aldeia. Não volte para dentro daquela aldeia. Mas como? Minha família mora lá. A minha casa mora lá. O meu trabalho é lá. Como? A minha vida social é dentro daquela tribo ali. E Jesus fala para ele: volte, mas não volte por dentro. Rodeie, passe por fora da aldeia. Saia da onde limita a sua visão. Saia de onde estão te deixando cegos. Não permita que nada tire a sua visão a respeito de quem você é em Cristo Jesus. Era isso que Jesus falava para o cego de Betsaida. Não entre, não volte a fazer as coisas que você fazia. Você vai perder a visão novamente. Não volte pelo mesmo caminho. Analise agora. Você agora é uma nova criatura. Você agora é uma pessoa restabelecida em Cristo. Deixe de ser uma pessoa comum. Agora, você tem um novo caminho pela frente. Eu quero abrir aqui um outro parêntese. Minha vida é cheia de parênteses. Eu quero abrir aqui um outro parêntese para falar a respeito disso aqui, do reavaliar o caminho, reavaliar para onde nós vamos,
quando nós saímos aí de uma cegueira, de uma prisão, ou de algo que nos limitava. Em Atos conta a história de Pedro, que ele estava preso, a igreja estava orando lá fora, na casa de Maria, mãe de Marcos, lá em Atos. E naquele momento o anjo chega até Pedro e fala: Pedro, te levanta, veste a roupa tal e vamos embora. E Pedro caminha, passa por um soldado, passa por outro, o portão principal de ferro abre sozinho, e quando ele anda duas ruas, o anjo desaparece. Ele entende que realmente era real, não era uma visão. E naquele momento Pedro, ele para e imagina: para onde eu vou agora? Entenda algo: se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós teremos sempre os mesmos resultados. Se nós continuarmos indo à igreja, recebendo uma palavra e voltando para a aldeia, nos contaminando novamente, nós voltaremos a ser cegos. Pedro entende: não era uma visão. Meu Deus, eu tive um grande livramento. Quantos de nós tivemos grandes livramentos do Senhor? Ele fala: eu tive um grande livramento. Para onde eu vou agora? Reavalie as suas amizades. Reavalie o seu ciclo de amizades. E ele fala: eu sei de uma mulher, mãe de Marcos, Maria, vou para a casa dela. Eu tenho certeza que está tendo uma vigília lá, vou lá agora, madrugada. E quando ele chega, a igreja estava dentro de casa orando pelo livramento de Pedro. Então nós temos que reavaliar muitas coisas nas nossas vidas. Nós temos que reavaliar muitas coisas a respeito do que nós vamos fazer, ou a respeito do que nós temos que deixar de fazer. E aquele cego pede: eu quero enxergar novamente. Eu quero deixar de ser uma pessoa que não enxerga o Senhor como o Senhor é. Eu quero deixar de ser uma pessoa que enxerga o Senhor como um Deus distante. Não. Eu quero voltar a enxergar o Senhor como o Senhor é. Eu quero voltar a enxergar o Senhor como um Deus presente. Eu quero voltar a te enxergar, meu Pai, como um Pai. Eu quero voltar a ver. Quantas vezes, por isso que na igreja de Laodiceia, na carta de Apocalipse, a queixa sobre ela é que deixaste o primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Não deixe o primeiro amor. Quem sabe o pedido de Bartimeu para Jesus: Senhor, eu quero enxergar, voltar a enxergar, para que eu possa viver esse primeiro amor. Para que eu possa enxergar claramente como o Senhor me enxerga. Eu quero enxergar não através de mim, mas através de Ti. Porque uma das coisas que nos impediram no meio da caminhada, que nos impedem no meio da caminhada de enxergar o amor de Deus, é exatamente isso. Porque nós queremos enxergar Deus através de nós, e quando nós olhamos para nós notamos pecador. Foi isso que aconteceu com Adão lá no jardim. Quando Adão não conhecia o que era o mal, o que era certo, o que era errado, ele olhava para ele através de Deus, e Deus era santo e puro. Mas quando a semente maligna foi plantada, através do fruto da árvore do conhecimento que ele come, que ele comera com Eva, ele agora quer enxergar Deus através dele. E quando ele se olha, ele se enxerga nu. E ele se enxerga nu. E ele tenta cobrir-se. Ele tenta tapar a sua nudez com folha. Ele tenta se cobrir com folhas.
Mas o que Cristo quer é que nós tiremos os filtros e que nós nos mostremos para Ele como nós somos. Tira os filtros que estão dentro de você. Existem muitas pessoas que eu até ontem mesmo estava vendo com a minha esposa, com a Bispa Fernanda, alguns posts ali no Instagram, e nós estávamos rindo de uma pessoa que ela não é nada, ela não tem nada dela naquela foto. Ela se transformou em uma outra pessoa. Tem tanto filtro cobrindo que você não conhece mais ninguém. E muitas vezes esses filtros estão internos em nós. Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, mas por dentro você sabe que não está. E somente Cristo pode curar suas feridas, curar a sua cegueira, para que você volte a enxergar, para que você volte a enxergar Ele como Ele é. Nós estamos, hoje é dia 1º de setembro de 2020, um ano de muitas conquistas e muitas tribulações. Hoje nós estamos no dia 1º de setembro, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que para muitos a história ainda pode ser mudada de hoje para frente. Esqueça as coisas que para trás ficam, olhe para o alvo e prossiga no caminho. Não é tarde. Não é tarde para voltar atrás, não é tarde para arrepender-se, não é tarde para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ver. Não é tarde para dizer ao Senhor: Senhor, eu ainda enxergo pessoas como objetos. Eu não quero enxergar pessoas como objetos. Eu quero te enxergar como o Senhor me enxerga. Eu quero enxergar o meu irmão assim como o Senhor me vê. Ainda há tempo, o ano não acabou. Ainda há tempo. E Jesus, Ele fala algo extraordinário quando o cego revela a intenção do seu coração, revela o que ele realmente queria. Ele fala, Jesus ordena a ele: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, imediatamente, ele recupera a visão. A cura do Senhor, ela pode ser instantânea na minha vida e na sua vida, quando nós chegamos a Ele com um coração sincero. Nós chegamos a Ele dizendo exatamente o que eu preciso, não o que eu quero. Aquele cego, ele precisava também de dinheiro, mas ele sabia que mais importante do que o dinheiro era chegar aos pés de Cristo e enxergá-lo. Quem sabe depois de anos e anos, a primeira visão que ele teve foi de Jesus. A primeira pessoa que ele enxergou foi Jesus. Uma imagem que ele não esquecerá por muitos e muitos anos. Nunca mais ele deixará de lembrar que a primeira rosto que ele viu foi o rosto de Cristo. Mas existe algo extraordinário. Eu tenho falado isso nesses dias. Domingo mesmo eu falei sobre isso na palavra. Citei ali a cura da sogra de Pedro, que quando ele toca na sogra de Pedro, ela é curada, e imediatamente ela começa a servi-lo. Este homem, ele deixou tudo que ele tinha para trás, e ele fala, no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus. Por todo o caminho, pelo caminho, por todo o caminho. Esse homem, ele enxerga Jesus e fala, eu vou segui-lo, porque ele me tocou, porque ele curou a minha cegueira, porque ele tirou as escamas dos meus olhos, e ele consegue me ver não com indiferença, não como um coitadinho, mas como um filho amado, uma ovelha
Ele é o bom pastor. E ele começa a segui-lo pelo caminho. Essa palavra para nós nessa noite. Peça para que Deus abra os seus olhos, para que você possa enxergá-lo de tal maneira que isso incentive você a segui-lo. Seguir a Jesus não é apenas dizer eu estou com Jesus e vou seguir Jesus, mas é se colocar na posição. Não tem como você caminhar com Cristo e não se envolver com aquilo que Ele faz. Nessa noite, nós aprendemos nessa noite que nós temos que sair da beira do caminho. Nós aprendemos nessa noite que nós temos que clamar ao Senhor com toda a nossa voz, com todo o nosso fôlego, para declarar e para pedir aquilo que nós queremos, e Ele vai ver a intenção do nosso coração e Ele dará. Nessa noite nós aprendemos que nós precisamos dar ouvido apenas à voz do Senhor, dar ouvidos apenas ao que Cristo é, e não aquilo que as pessoas querem dizer a nosso respeito. Cala a boca, te quieta, não incomode, você está incomodando, cara. Incomode sim, incomode. Batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós aprendemos que nós temos que dar atenção às palavras de Cristo. Pare um pouco. Pare um pouco, analise a sua vida. Pare um pouco e olhe o irmão de forma diferente. Pare um pouco e olhe à sua volta. Pessoas precisam de você. Nós temos que deixar algumas coisas para trás. Deixar de lado. Nós aprendemos que nós não devemos mais voltar pelo mesmo caminho. Voltar a ter a vida que nós tínhamos antes de Cristo tocar em nós. E que Cristo quer saber o que nós precisamos. O que você quer? O que queres que eu te faça? E que quando Cristo tocar em você, nada te impeça de segui-lo. E nessa primeira terça-feira do mês de setembro, a Daniela escreveu algo extraordinário: desaprender para aprender. E é exatamente isso. Não se constrói, eu ouvi isso ontem, não se constrói um prédio em cima de escombros. É necessário que o lote esteja limpo. É necessário que nós quebremos algumas coisas, jogamos fora, passamos um trator por cima, bagaçando para limpar, uma roçadeira, quem sabe. Não se constrói, não se edifica nada em cima de escombros. Nós precisamos tirar os escombros para que nossa vida seja edificada em Cristo. E, no mais, nesse primeiro domingo, nessa primeira terça-feira, na verdade, nessa primeira terça do mês de setembro, eu quero orar com você, porque o nosso tempo aqui já está acabando. Eu quero orar com você, abençoando esse setembro, esse mês de setembro, agradecendo também. Nós oramos no início, agradecendo ao mês de agosto. Nós vamos orar agora novamente com as pessoas que já estão conosco. E abençoando, apresentando esse mês de setembro que começa agora. Amém? Que você possa inclinar sua cabeça, né? Nós estaremos orando agora. Pai, Paizinho querido, meu Pai, nós viemos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido. Meu Pai, eu venho apresentar, Senhor, a Tua casa, a Tua igreja. Meu Pai, não apenas a igreja templo, Senhor, mas a igreja, meu Pai, pessoas, porque nós somos a Tua igreja, a Tua eclésia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós viemos apresentar a cada irmão e cada irmã que está assistindo, e aqueles que ainda vão assistir. Meu Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder venha estar sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu venho te pedir, meu Pai, e venho apresentar o mês de setembro, um mês, ó Pai, onde as bênçãos do Senhor perseguirão e alcançarão a Tua igreja, alcançarão os Teus filhos,
porque o Senhor é Pai, e como Pai nós temos herança, porque meu Pai, nós somos funcionários, porque quem é funcionário, Senhor, tem salário, mas quem é filho tem herança, e nós temos a herança do Senhor sobre nós, nós temos a bênção do Senhor já derramada sobre nós. Meu Pai, eu venho apresentar, Senhor, cada vida, eu venho apresentar cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, estar guardando, Senhor. Se houver alguém enfermo, meu Pai, vá curando em nome do Senhor Jesus. Nós enviamos uma palavra agora, ser curado em nome do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor venha encher esta casa, essa família, que haja conversão, que haja mudança, meu Pai, de pensamentos, que haja mudança, meu Pai, de rotina. Não nos faça voltar pelo caminho, Senhor, e nos contaminar novamente com o vício do pecado. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, abençoa, meu Pai, a tua igreja, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, venha ser derramada sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, te guardar, dar uma semana abençoada, um mês próspero na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.